Complicações microvasculares no paciente com diabetes mellitus tipo 2. Você, com certeza, conhece alguém diabético que evoluiu para uma perda de visão, para a cegueira. Você também deve conhecer alguém diabético que hoje faz diálise em função do diabetes. Você também, com certeza, conhece alguém diabético tipo 2 de longa data, com queixas enormes de dores em membros inferiores, de dormência, de câimbras. Muito provavelmente, você está diante de um paciente com uma complicação microvascular do diabetes. As complicações microvasculares, elas são causadas pelas lesões nas pequenas artérias, nos pequenos vasos, em consequência da inflamação, da hiperglicemia, da elevação dos níveis de glicose, do estresse oxidativo, lesando o endotélio desses pequenos vasos, dessas pequenas artérias. As complicações microvasculares do diabético tipo 2, elas são causadas pelas lesões nas pequenas artérias, no endotélio das pequenas artérias, dos pequenos vasos. Isso, quando acontece a nível de retina, leva à retinopatia diabética, sendo uma das principais causas de cegueira. Quando acontece no rim, nas células renais, leva à nefropatia diabética, que é a principal causa de hemodiálise. Quando acontece a nível dos nervos, leva ou pode levar à neuropatia diabética. Então, as complicações microvasculares do diabético são a retinopatia diabética, a nefropatia diabética ou a neuropatia diabética. É muito importante que a gente possa ter o cuidado adequado para evitar essas complicações. A retinopatia diabética é uma das principais causas de cegueira em todo o mundo e que pode ser evitada. A glicose alta leva à inflamação, ao estresse oxidativo nos pequenos vasos da retina, provocando microhemorragias e causando o que nós chamamos de retinopatia diabética. É muito importante, no paciente diabético tipo 2, fazer o rastreio da retina para ver se já tem uma retinopatia diabética ou não. Quando se faz o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, é obrigatório se fazer uma avaliação da retina. Depois disso, essa avaliação, se tiver tudo controlado, tudo bem, pode ser feita a cada ano ou até de 2 em 2 anos. Porém, se já houver algum tipo de comprometimento da retina, esse tempo diminui e traduz também que vamos precisar de medidas muito mais agressivas no controle dos níveis de glicemia, no controle da pressão arterial, no controle dos níveis de colesterol, para evitar que essa retinopatia evolua para uma cegueira. Ressalto que é necessário muito mais do que o controle apenas da glicemia. É necessário o controle adequado dos níveis de pressão, é necessário o controle adequado dos níveis de colesterol, é necessário o controle adequado dos outros fatores de risco, como deixar de fumar, uma alimentação adequada, atividade física adequada, é um conjunto de medidas tanto para prevenir quanto para evitar, naqueles casos que já tenham retinopatia instalada, que possa evoluir para a cegueira. Outra complicação microvascular que nós precisamos ficar muito atento é a neuropatia diabética. A neuropatia diabética, além de ser frequente, ela tem manifestações clínicas que nos indicam nessa direção. Então é importante, na sua avaliação com o paciente diabético, procurar investigar se ele tem dores em membros inferiores, se tem a sensação de queimação. Muitas vezes o paciente refere que queimou, sensação de pés gelados, cãibras, dores noturnas em membros inferiores. Então, esses sintomas, frente ao paciente que é diabético, principalmente se ele já tem muito tempo de diabetes, ficar atento à possibilidade de neuropatia diabética. E aí vem uma outra coisa importante. Para você que é diabético, você que é familiar do paciente diabético, ou você que é profissional de saúde e lida com paciente diabético, a necessidade, a obrigatoriedade de examinar os pés do paciente diabético. De mandar tirar o sapato, tirar a meia, fazer testes de sensibilidade dos pés do paciente diabético, a busca de algo que nos indique uma neuropatia diabética. Essa neuropatia também pode acontecer em outras áreas do nosso corpo, mas o mais frequente é que aconteça nos membros inferiores, mas é algo que a gente deve estar muito atento, muito ligado com isso. O paciente diabético tipo 2 com neuropatia, ele tem também uma chance muito maior de desenvolver úlceras, de desenvolver o pé diabético, isso facilita a amputação. Porque na maioria das vezes, esse paciente que tem neuropatia diabética, ele tem também já uma complicação macrovascular. Ele pode ter uma doença aterosclerótica importante nas artérias dos membros inferiores, nas artérias dos pés e das pernas. Imagine essa doença nas artérias
em um pé com perca da sensibilidade. Então isso vai facilitar a formação de úlceras e do pé diabético, que pode facilitar uma evolução para a amputação. Então o cuidado com os pés do diabético, volto a dizer, é muito importante. Os sintomas, a avaliação de você que é profissional, de olhar os pés, de ver a presença de calosidade, de orientar sobre o tipo de calçado que o paciente diabético deve usar, isso é muito importante, não pode passar despercebido. A ação microvascular importante é a nefropatia diabética. O excesso de glicose, a inflamação, leva à lesão nas células renais, nos néfros. Isso pode levar inicialmente a uma perda de proteína, evoluir para uma insuficiência renal e acabar em uma clínica de hemodiálise. Então é muito importante o rastreio também da doença renal no diabético. É muito importante e é feito de uma maneira muito simples e muitas vezes é negligenciado, que é a avaliação da presença de proteína na urina através da relação albumina-creatinina na urina. Há o cálculo da taxa de filtração glomerular, que já vem hoje associado à dosagem da creatinina. Então é muito importante, todo paciente diabético, obrigatoriamente, precisa fazer o rastreio para nefropatia. E quando identificada, a gente tomar as medidas para retardar essa evolução. E quando ainda não tem, tomar as medidas para que possa prevenir contra essas complicações. Então veja que nós falamos de 3 complicações microvasculares, todas de relevância clínica e com significado muito importante para a qualidade de vida e para a sobrevida, que é a retinopatia diabética, que é a principal causa de cegueira, a neuropatia diabética, que junto com a doença aterosclerótica dos membros inferiores pode facilitar muito, favorecer muito uma amputação de um pé ou de uma perna, e a nefropatia diabética. Precisamos ficar atentos a essas complicações microvasculares, fazer o rastreio dessas complicações, porque quando elas estão presentes em uma fase inicial, a gente pode melhorar muito, retardar muito a evolução dessas complicações. Hoje, além do rastreio adequado, nós já temos várias classes de medicações antidiabéticas que têm uma proteção cardiovascular importante, que têm uma proteção contra as complicações microvasculares. Então é muito importante no paciente diabético tipo 2, além de todas as medidas de prevenção, de mudanças do estilo de vida, você tenha um rastreio adequado da retinopatia, um rastreio adequado da doença renal, um rastreio adequado da neuropatia. E é muito importante que ao usar um medicamento antidiabético, você possa usar alguma das medicações que vai levar uma proteção contra essas complicações. E hoje nós já temos vários tipos, várias classes de medicamentos antidiabéticos que promovem essa proteção cardiovascular, essa proteção dos vasos. Antes de iniciar o tratamento, antes de você terminar de prescrever a medicação, faça a pergunta: essa medicação que você está prescrevendo tem alguma ação de proteção cardiovascular, tanto para as complicações macrovasculares como para as complicações microvasculares? Se for possível, use medicamentos que tenham essa proteção para o sistema vascular. Para prevenir, é muito importante que você, junto com o profissional que te acompanha, estabeleça quais são as suas metas, quais são as metas que a gente deve perseguir no seu caso para você. Tanto dos níveis de glicemia, de hemoglobina glicada, quanto as metas em relação à pressão arterial, ao nível de colesterol, à composição corporal, à inflamação crônica subclínica, procurar corrigir os outros fatores de risco, como evitar o tabagismo, evitar a bebida alcoólica, evitar o sedentarismo. Então, é muito importante esse trabalho multiprofissional, não apenas do médico, mas do nutricionista, do educador físico e de outros profissionais da área de saúde, quando se fizer necessário. E naqueles casos que já tem essas complicações instaladas, tem algo que a gente nunca deve fazer, é culpar o paciente, como, por exemplo, dizer: olha, você não cuidou, está vendo, ficou dessa maneira. Não adianta isso. O que é importante é cuidar a partir daquele momento, trazer outros profissionais de áreas específicas, como no caso da retinopatia, o acompanhamento com o oftalmologista, no caso da nefropatia, o acompanhamento com o nefrologista, no caso da neuropatia, o acompanhamento com o neurologista, e uma equipe multiprofissional integrada para a gente tentar melhorar, reverter, ou quando não for possível reverter essas complicações, retardar
essa evolução. Mas essa abordagem integrada, ela é fundamental. O diabetes mellitus é uma doença que ensina sobre o tempo. O tempo que você perde no controle adequado são complicações futuras que vão chegar, que vão vir. Então, é necessário a gente controlar bem o diabetes. É necessário controlar bem os níveis de colesterol, a pressão arterial e os outros fatores de risco. Isso significa que a gente vai preservar a visão, preservar os rins, preservar os nervos. Se esse vídeo foi interessante para você, curta, compartilhe com as pessoas que têm interesse, para que informações de qualidade possam continuar chegando até você.